ela tem... Porque é Fiquei de Deus. imaginando. É, quando a gente passa por umas coisinhas assim, é porque é de Deus para as nossas vidas o que Deus quer falar, né? O Fábio tá lá no quarto também, só que ele tá fazendo uma reunião com o pessoal. Mas Ah, que então. bom, tô feliz de estar aqui. Que bom, graças a Deus, né, que nós pudemos fazer esse tempo junto. E o intuito da live, Mara, é abençoar as pessoas que não vão à igreja, né? Eu Amém. tenho primos, eu tenho parentes, tem pessoas que não vão à nossa igreja, mas que quando a gente faz uma live, eles assistem, eles, né, falam que são abençoados, pessoas que são abençoadas através dessa live que a gente está fazendo aqui no Instagram, né? E depois, quando no finalzinho, quando você acabar, se você puder fazer um IGTV, é melhor, que daí depois eu consigo baixar e depois repostar pro pessoal. Tá bom. Bom, Aí eu queria que você falasse pro pessoal que, não, da sua live, né, do seu Insta, o pessoal já te conhece, né? aham. Mas aí eu queria me apresentar, meu nome é Adriana, né? Sou da mesma igreja que a Mara. E nós somos líderes de rede, cuidamos de uma rede de célula de mulheres. E nosso intuito é falar sobre medo para abençoar a vida de pessoas, para elas se livrar desse sentimento que é o medo, né? Que às vezes paralisa a gente, né, Mara? Sim, hoje em dia, né, eu tenho falado bastante sobre isso. Eu estava até essa semana, eu fui numa loja e a pessoa estava compartilhando comigo que a filha de um conhecido de 16 anos está trancada dentro de casa, né, com síndrome do pânico, com vários sentimentos, por medo mesmo desse momento que a gente tem vivido, né? Porque, na verdade, eu vejo assim, tudo aquilo que foge do nosso controle, nós não esperávamos esse momento que nós estamos vivendo. E o medo, eu falo assim, que ele é um sentimento inerente ao ser humano, né? É a humanidade que existe em nós, os sentimentos que existem em nós, que nessa hora em que a gente se sente assim, perturbado, que a gente sente que a gente perdeu o controle, momentos de indecisão, que a gente não sabe o que vai acontecer, como é que vai ficar, né? Será que isso vai afetar minha família? Será que isso vai afetar meu emprego? Então, em momentos assim que nos gera muita atenção e apreensão, esse sentimento ele vem à tona. E isso é muito natural, né, Adriana? Eu falo assim Bem. que às vezes as pessoas, eu até tenho falado muito sobre isso, né? O fato de nós sermos cristãos e termos a nossa fé e a nossa confiança em Jesus não significa que nós somos alheios a sentimentos, né? E eu falo assim que eu tenho falado muito para as pessoas assim, não deixe ninguém colocar peso no teu coração. Aprenda a lidar com o medo. Mas não deixe as pessoas ficarem dizendo que você não tem fé, que você não tem experiência. Ah, mas você não conhece Jesus, porque a gente vê várias pessoas na Bíblia que tiveram medo. A nossa diferença é que nós sabemos para onde canalizar o medo, né? Não se Porque, deixar ser tomado pelo medo, né, Mara? porque nesse momento, cada um procura aquilo que ele acredita. Tem pessoas que Uhum. vão procurar os seus deuses, tem pessoas que vão para bebida, vão para vários lugares, para uma depressão, para uma síndrome do pânico. A nossa diferença enquanto cristão não é que nós não sentimos medo, é que nós temos aonde depositar o nosso medo, né? E aquele que é maior do que tudo isso, que cuida da gente, que é o nosso Pai, ele é aquele que acalma o nosso medo, que tira o nosso medo. Então, eu tenho falado bastante assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, né? Mas parece que os crentes não têm medo. Isso não é uma realidade, É. né? Isso, eu falar para mim de um crente que não teve medo, eu vou falar, peraí, tem alguma coisa errada. Agora, o que É. nós não podemos é permanecer no medo. Eu confesso que a primeira semana, para mim, foi um misto, né, nesse tempo de confusão, porque Deus havia dando muitas palavras, muitas promessas,
E de repente acontece tudo isso. E também Deus falou para mim que a gente iria passar por um vale, né? Só não imaginava que seria tudo isso, mas que nesse vale ele faria milagre. A gente tem que acolher e dizer para elas: olha, eu entendo o que você está passando, eu também já passei por isso, só que eu lidei com esse problema dessa forma. E mostrar para ela quais foram as suas experiências que te fizeram vencer, né? Porque semana passada eu atendi uma moça e ela disse assim para mim: Mara, eu vou sair, né, de tal ministério que eu tô, porque eu não consigo fazer jejum, e aí vou pro encontro, essas questões. E eu disse para ela assim: querida, primeiro, você acha que Deus vai deixar de fazer porque você jejuou ou não? Primeiro, Deus não depende do seu jejum. Segundo, o que pode acontecer é que você fique com uma sensibilidade espiritual um pouco menor, né? Mas tudo que ele tiver que fazer naquele lugar, as pessoas que ele tiver que curar, apesar de nós, ele vai fazer. Ele vai curar. Ele vai fazer. Então, assim, eu vejo assim, apesar de nós, né? Deus ele usa as pessoas, ele capacita as pessoas. E por isso que a gente tem que ter ousadia mesmo de falar sobre isso. E falar o que Deus está fazendo nas nossas vidas, né? Para que gere mesmo esperança no coração das pessoas. Sim. A Bíblia é repleta de casos, né? E a gente até brinca falando assim: Deus escolheu as pessoas certas, né? Abraão era um cara cheio de medo, né? Teve tanto medo que mandou a esposa para ser mulher de um rei, de um faraó egípcio, ficou com medo de perder ela, entregou ela para outro por medo de morrer. Então mostra a humanidade de Abraão, né? E assim por diante, a Bíblia mostra a humanidade de todos os personagens. E não é à toa que a Bíblia faz isso. Eu vejo assim que Deus faz isso, mostra a humanidade de todos esses heróis da fé, para falar assim: olha, eles eram humanos igual a vocês, né? Eles tinham o mesmo medo que vocês têm, eles passaram pelas mesmas angústias, mas apesar disso, quando eles confiaram em mim, eu fiz através da vida deles, eu cumpri a minha promessa na vida deles, então eu vou cumprir na sua também. E né? Apesar disso, foram reconhecidos como homem da fé. Exatamente, heróis, né? A Bíblia fala de heróis da fé, cataloga eles em Hebreus 11 como heróis da fé. Então, heróis da fé não é uma pessoa que não tem medo, não é uma pessoa que nunca erra, não é uma pessoa que nunca tropeça em nada, né? É a pessoa mas herói que enfrenta o medo e vence ele. Que enfrenta o medo, que confia que Deus vai fazer, né? Mais do que eu fazer alguma coisa, o meu Deus faz por mim, né? Tem até uma canção que tá bem famosa, todo mundo tá cantando, que fala assim, que mesmo quando eu não vejo, o meu Deus está fazendo, né? Quando eu não sinto, o meu Deus está fazendo. Porque às vezes é assim, nós estamos com medo, a gente tá ansioso, a gente vai pra presença, não sei se é com você é da mesma forma, mas às vezes eu tô com medo de alguma coisa, eu tô ansiosa, eu tô nervosa com alguma coisa, eu vou pra presença de Deus, eu oro, eu não tô vendo nada. Choro. Só oro. Eu falo, não tô vendo nada, tô cego espiritualmente. E daí, daqui a pouquinho, assim, depois de uns dias, eu começo a ver, assim, uma fagulha, como, igual fala no livro, né, em um dos livros de Reis, fala assim, é uma nuvem do tamanho da mão de um homem, quase nada, uma mudança pequena, mas Deus está fazendo, mesmo que eu não esteja vendo, Deus está fazendo, mesmo que eu não esteja sentindo nada, porque às vezes algumas pessoas falam assim, mas eu ainda tô com medo, eu não tô sentindo que Deus esteja fazendo alguma coisa, eu tô sentindo, assim, que eu vou perder tudo. Não, calma, querido. Confie em Deus, né, Mara? E eu falo confie assim, que a palavra que se ressalva muito nesse tempo é eu estou sentindo. Para de sentir, por favor. Sente menos, né? Vai um pouco para a razão, vai um pouco para, né, para aquilo que... Porque o mesmo Deus que é amoroso, que é um Deus sentimental, o nosso Deus é um Deus de razão, é um Deus de equilíbrio. Né? Então, eu vejo assim, que por isso que existe o Espírito Santo, porque ele é o nosso equilíbrio, ele promove esse equilíbrio. E essa geração que a gente vive é uma geração do sentir.
Quando, por exemplo, você vai estudar sobre atendimento ao cliente na empresa, tudo que se fala é a experiência do cliente. O que o cliente vai sentir quando ele entrar na sua igreja. Então, aí você vai, né? A gente que tem um trabalho tem a parte espiritual, o trabalho na igreja, a gente atende as pessoas e as pessoas falam, não, porque eu tô sentindo, porque eu tô sentindo. Por quê? Porque é uma geração que sente demais. E dá muito valor, e o pior é que dá muito valor para isso. E tudo aquilo que eu valorizo demais toma o lugar de Deus na minha vida. Exatamente. Se eu valorizo demais os meus sentimentos, por exemplo, casamento. Ah, eu vou me divorciar porque eu não sou feliz. Por quê? Porque quer sentir, mas não quer lutar pela felicidade, não quer. Então eu vejo que é uma geração muito focada no sentimento. Tanto é que você vê cursos, como alcançar a alegria, como alcançar o sucesso, como ser bem-sucedido, tudo para a pessoa se sentir. E a vida não é só sentimento, né? Tudo é experiência, né? Hã? Tudo é uma experiência. Até comer um cachorro quente agora é uma experiência. Aí eu falo, né, quer ter experiência com o cachorro quente, mas não quer ter uma experiência com Deus, né? Aí eu acho sentir, de sentir uma experiência com Deus, então a gente tem que ter equilíbrio, né? Eu acho que a palavra equilíbrio nesse tempo é algo que o Espírito Santo a gente tem que pedir muito, né? Sobre discernimento, sobre sabedoria, né? Sobre conhecimento, né? Da palavra, entendimento do que Deus está fazendo, porque agora ainda parece que as coisas, né, tá voltando a normal, as pessoas estão saindo para ir trabalhar, então as questões vão acalmando um pouco o coração das pessoas, né? Mas eu falo que muitas pessoas vão ficar no caminho, né? Muitas pessoas vão sair disso tudo com crises, com pânicos, com problemas de coração. E a gente tem que guardar, né? A Bíblia fala que a gente tem que guardar o nosso coração, né? Porque dele procede as fontes da vida, né? Eu gosto só da vida. Se tem alguma coisa que nós devemos guardar, é o nosso coração. E fala de emoção, né? Também fala de medo. Uma coisa que eu aprendi, estudando um pouco agora nesses últimos dias, que domínio próprio é o poder de decisão, né? Você tem poder de decisão, né? Você tem consciência. Primeiro, autoconhecimento, saber do que você tem medo, né, Mar? Porque cada pessoa tem um medo diferente, tem, né, uma reação diferente frente às adversidades. E daí, depois, você discernindo que você tem medo de algo específico, você pode decidir continuar no medo ou tentar sair desse medo, né? Desse lugar de angústia. E se você não pensar dessa forma, você vai estar envolto em todas essas emoções e elas vão te arrastar para um abismo que depois você não consegue voltar sozinho. Percebe assim, que tem muita gente sendo levada nessa onda, né, de emoções, de sentimentos. E foi uma coisa que Deus falou muito comigo ano passado, no começo do ano, né? Deus falou assim para mim: ou você decide me obedecer e fazer as coisas que eu tenho te pedido, ou você vai viver nas suas emoções, segundo as suas emoções. Só que quando você me obedece, você alcança favor. Você quer meu favor? Então me obedeça, faça o que eu tô te pedindo. Esquece suas emoções, bota suas emoções de lado. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar das suas emoções, eu vou cuidar da sua casa, eu vou cuidar do seu futuro. Mas me obedeça. E obedecer é decisão, né? E acho que o que Deus quer da gente é que a gente escolha a melhor parte, né? Como Maria. Porque Jesus falou assim, ó, Maria escolheu a melhor parte. É uma escolha, a busca pela intimidade, de buscar aquilo que Deus quer para nós. E daí esse medo, a ansiedade, crise de pânico vai sumindo aos poucos. Não é que você não vai sentir, né? Que você não vai sentir emoções, que você não vai ter medo, que você não vai ficar ansioso, mas que vai diminuindo pouco a pouco até que você é liberto de todo medo, de toda ansiedade, né, Mara? A gente vai sendo liberto aos pouquinhos. E eu falo assim, quanto mais você conhece a Deus, mais você confia, porque
é como a Vitória, né? As nossas filhas. Esses tempos, eu disse assim para elas queriam ir num lugar e eu falei para elas que elas não iam. E mãe é assim, nem sempre explica o porquê. Tem coisa que você fala não, pronto, acabou. E tem coisa que você explica porque você sabe que precisa saber. E eu vejo muito Deus assim, né? Eu também. Tem pessoas que estão questionando a Deus. Por que que aconteceu isso? Tem coisa que Deus fala, tem coisa que Deus não fala. E infelizmente a gente sempre quer uma resposta, né? E nem sempre vai ter resposta. Então eu simplesmente falo para elas assim, ó, mesmo sem vocês entenderem, vocês confiam em mim? Aí elas falam, não, mãe, a gente confia. Então acalma o teu coração. Então, nesse tempo que a gente tem vivido, mesmo sem entender o porquê, né? Por que teve que ser assim? Por que é assim? Por que está sendo dessa forma? Ele sabe o que está fazendo. Ele está sentado no trono, ele não perdeu o controle. Quem perdeu o Ele controle ainda é fomos todo nós, poderoso. né? Mas ele Ele está. ainda é todo poderoso. Ele está no controle. Né? A palavra de Deus fala que ele é incontestável, que ele é onipotente, que ele é, né? Tem aquela palavra linda que eu gosto, ó, profundidade das riquezas, né? Da sabedoria, do discernimento, né? Quão insondáveis são os seus caminhos, né? Deus, ele tem nesse tempo, eu creio que ele tem desejos e ele tem intenções para minha vida, né? Para a vida de quem está assistindo aí, para a sua vida. E é por isso que a gente tem que ter sensibilidade de perceber. Sim. Você Viver falou os sentimentos, né, Adriana? Se permitir viver os sentimentos, né? O que eu sempre falo é, você pode ficar ansiosa? Pode. Ansiedade faz parte. O que você não pode é viver ansioso e se aprofundar. Mas, por exemplo, tô lá na minha faculdade, vou receber a visita do MEC. Né? Tem toda uma preparação. Mara, você fica ansiosa? Sim, porque tem tanto serviço para fazer. Agora, você fica com medo de receber nota ruim. Você não... Não é esse medo, não é essa ansiedade. Mas você fica. Então, eu acho que a gente também tem que se permitir e entender que isso precisa ser passageiro. Sim. Né? Por exemplo, você está com um filho hoje que vai para o hospital. O Fábio quebrou a perna em meio ao pior momento da pandemia. Você acha que eu não senti medo dele ir para o hospital? Sim, claro. Mas aquilo veio, do jeito que veio, foi embora. Então, é isso que eu falo. Você sente, mas você já canaliza e fala, Deus, não, eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor tem propósito. E aí você canaliza, você entrega aquele sentimento no altar dele. Exatamente. Né? Tudo que te paralisa, que te impede de viver, é ruim, é prejudicial, né, Mara? Por exemplo, o seu marido que sofreu um acidente, teve que ir para o hospital. Ok, né? Você ter uma ansiedade, né, um medo. Mas se esse seu medo impedisse de levar ele a um hospital para receber uma ajuda, lá, né? Ou deixar ele lá e sair correndo, gente, tem algo errado, não pode ser assim, né? Ou ficar murmurando, né? Mas por que tem isso agora? Onde já se viu? Deus. Porque às vezes eu percebo murmura, né? Que daí sai de um para o outro, né? Eu acredito que, assim, o que Deus não gosta da murmuração, que é aquele murmurinho que você fica assim, vai para a vizinha e fala, não sei por que Deus está deixando isso acontecer, vai para o outro e fala, não sei por que Deus está deixando isso acontecer, vai... Agora, eu percebo o seguinte, Mara, na minha experiência pessoal com Deus, né? Que Deus me permite perguntar algumas coisas para Ele, mas é para Ele. Para Ele. Deus, por quê? O Senhor pode me falar? E se Deus não falar, seja maduro para entender que não é o tempo para você ouvir essa questão. Você, às vezes, não tem maturidade, não está preparado, ou Deus não quer te falar. Às vezes Deus só não quer te falar, e no tempo dele ele vai te falar o que ele tem para sua vida e pronto. Tenha maturidade para esperar o tempo de Deus para você, né? Mas assim, não se permita parar. Igual quando eu sofri o acidente que eu perdi a Sara, uma das coisas que eu tinha que fazer todos os dias era passar no mesmo lugar do acidente. E por um momento, assim, na minha cabeça eu pensei, vou desviar desse lugar, eu não sou obrigada a passar aqui. O
Espírito Santo na hora, porque Deus comigo, assim, tudo na hora e na lata. Deus não me deixa passar, assim, nem um segundo para depois. Na hora ele falou assim, enfrenta esse lugar, porque se você não enfrentar, ele vai te vencer. Ele vai te prender e você vai estar refém deste lugar. Você nunca mais vai passar por aqui. Você precisa enfrentar o medo que você tem. E daquele dia eu aprendi a enfrentar. Quando você fala isso na verdade é uma estratégia. Fecha a porta. Caiu. Caiu. O que você estava falando? Era você ou era eu? Você tava falando, eu tava falando de enfrentar o lugar do medo, porque senão ele aprisiona a gente. Daí você falou, é isso aí, a gente tem que enfrentar. Tem esse médico que é pastor, ele fala assim que coisas básicas para você enfrentar o medo. Por exemplo, você tem medo de barata, ele fala assim, eu tinha pavor de barata, Adriano, mas não era medo, era o pavor, porque o pavor é depois do medo. E aí um dia eu fui perguntar para minha mãe se tinha acontecido alguma coisa comigo, tal. E aí sabe que minhas irmãs falaram que quando eu era criança, tinha acho que 3 ou 4 anos, elas me colocaram na parede, assim, ó, com uma barata no meio das minhas pernas. E aí diz que eu gritava. E isso ficou no meu inconsciente. E aí ele fala que esses medos que a gente não sabe o porquê que a gente tem, que fica gravado ali, né? E com o tempo o Espírito Santo ele traz à tona para ser curado. Ele falou assim, coloca no teu computador figuras de barata e começa a visualizar para você começar a enfrentar. Depois, quando tiver uma barata, você não pede para ninguém matar. Você chega perto dela. Então, uma coisa boba de enfrentar o medo, né? Uhum. Porque o que a gente faz? A gente desvia e a gente não quer enfrentar, porque a gente acha que o enfrentar vai nos fazer sofrer. Mas o que nos faz sofrer realmente é o fugir. Sim, Porque eu percebo. uma hora aquilo vai vir à tona de novo. Sim. Né? Então, enfrentar esse medo te traz liberdade, na verdade, né? Igual o meu caso, eu vou expor um pouquinho da minha vida, né? Quando eu era criança, coitada da minha mãe, ela vai sofrer agora um pouquinho. Mas aqui, quando eu era criança, a minha mãe, quando ia me dar castigo, ela me trancava num quarto da despensa e deixava eu lá trancada, ou me trancava no banheiro e eu ficava lá, às vezes dormia no banheiro trancada, né? E às vezes ela saía fazer alguma coisa, me deixava trancada e a vizinha vinha me salvar. E eu às vezes acordava com 4, 5 anos de idade, eu estava presa sozinha num lugar. E eu lembro que no ano passado, quando é a realidade, você fugir dessa realidade, você vai ser presa, você vai estar escrava desse medo. Então você sempre vai estar fazendo o que os outros querem, querendo satisfazer alguém, para que esse alguém não te abandone e você não se sinta só. E aí Deus me trouxe isso. Então eu fui liberta disso agora, com 30 e poucos anos de idade, quase 36 anos de idade. E Deus foi me trazendo e falou assim, você tem que enfrentar os seus medos, enfrentar essas realidades que estão te prendendo, que você ainda não enfrentou, para que você seja totalmente liberta, senão você não consegue viver essa liberdade. E a gente chama isso de medo consciente e medo inconsciente, né? O que é o medo consciente? É aquilo que você sabe de onde ele vem e por que você tem. Vamos supor, você está passando por uma crise financeira, né? Você tem medo de passar fome. Por quê? Porque você está passando por uma crise financeira. Nesse último encontro, a pastora foi orar com a Vitória. E aí ela me chamou e ela disse assim, Mara, eu estava orando pela Vitória e eu estava orando por medo. Deus pediu para que eu orasse por ela em relação a medo. Mas Deus disse que foi na gestação dela. E aí eu disse assim, mas não, né? A Vitória foi planejada, a Vitória, né? Enfim. Falei, mas vou orar, né? Para ver o que Deus... Aí falei, pastor, é verdade. Porque quando eu engravidei da Vitória,
todos os meses que eu ia fazer ultrassom, dava, tá faltando líquido, o crescimento não tá legal, não tá se formando isso. Então, eu passei uma gravidez toda com os médicos me dizendo, e no último mês ele disse que a cabecinha dela não tinha se formado, não tinha se fechado, e que ela iria ter uma deficiência. E aí eu saí, então eu passei a gravidez toda, sabe? Cada mês, no último dia eu falei assim, quer saber, eu não vou mais vir médico. Aí Deus falou assim, eu não te dei? Eu vou cuidar. Só que aí eu lembrei, porque aí a pastora falou que foi no meu ventre. E eu disse assim, e aí Deus me trouxe a memória, né? O Espírito Santo me trouxe a memória. Eu falei assim, pastora, é verdade. Porque eu passei muito medo. E isso automaticamente passou para ela. E inconscientemente ela tem medo de algumas coisas que ela nem sabe por quê. E aí nós oramos junto e eu orei com ela, expliquei para ela, né? Eu já havia falado dessa história para ela. Então ela, por exemplo, ela tinha medo de coisas bobas, de adolescente mesmo, que já tem os seus medos, mas que emocionalmente estava fazendo ela sofrer. Então tem coisas que a gente traz do ventre das nossas mães mesmo, né? E Deus nos cura. É uma experiência aqui de casa mesmo. A Manu, a minha filha, ela não gosta de lavar o rosto. Água no rosto para ela de jeito nenhum. Tomar banho, ela lava o cabelo daqui para cá. O rosto, toma maior cuidado para lavar o rosto dela, porque se cair água no rosto, ela desespera. Desde muito novinha. E um dia eu fui orar a Deus. Falei, Deus, por que que ela tem tanto medo de água no rosto, né? E Deus me fez lembrar da gestação dela, que foi hiper mega complicada. Deus falou, ela vem da barriga, o medo, né? É o medo de afogar. Por quê? Porque eu tive um desvio de placenta quando a Manu estava na barriga. Então, o sangue ia embora. Eu não sei o que acontecia dentro da barriga, porque eu não sou médica, eu não sei, né, falar do que acontecia lá dentro. Só sei que a Manu nasceu assim, desde bebê. Recém-nascida, ia lavar o rosto dela, ela chorava que parecia que estava matando. Tomar banho, aqui em casa até teve época de eu brincar, eu falava, eu acho que esse pessoal, meus vizinhos, vão chamar o conselho tutelar, que acha que eu tô matando a criança. Mas não é porque ela tem medo de lavar o rosto. Ela tem medo de água no rosto. E a gente sabe que é dessa ocasião, só que por enquanto, como ela é pequena, né, eu vou orando para Deus tirar isso dela. Mas porque assim, o medo, a pessoa, você tá ouvindo? A gente tem que é porque alguém tá ligando, tem um pastor ligando aqui no celular. Porque, assim, por trás de todo comportamento, às vezes a criança, eu vejo muito assim, a criança, ela manifesta os seus medos através de comportamentos. Então, ela não sabe dizer do que ela tem. Mas eu falo que as emoções, o medo é como se ele fosse a ponta do iceberg. A gente tem que ver o que está por baixo da água. Quando a Vitória era pequena, um dia ela chegou em casa, ô mãe, será que tem cobra aqui do lado de casa? Eu disse, por quê? Porque eu tenho medo de cobra. Eu tenho medo de cobra, porque eu tenho medo de cobra, porque eu tenho medo de cobra. Eu falei, mas por que você tem medo de cobra? Porque ela vai me picar. Aí ela tinha uns 5, 6 anos. Mas e se ela te picar? Se ela me picar, eu vou ter que ir pro hospital. E se você for pro hospital, o que vai acontecer? Eu vou morrer. Aí expliquei pra ela. Passou um tempo, começava a chover, ela ia, 5 anos de idade, ela fechava todas as janelas de casa. E eu comecei a estranhar aquilo. Filha, por que você tá com tanto medo? Tem medo da chuva. Tá. Mas por que você tem medo da chuva? Porque vai chover muito e vai desabar o teto. Tá. E se desabar o teto? Se desabar o teto, vai cair em cima de mim, eu vou ter que ir pro hospital. E se você for pro hospital, eu vou morrer. Então, na verdade, a Vitória estava com medo da morte. E aí, isso nos dá direcionamento para orar, né? Como mães, para interceder pelos nossos filhos. Então, nós precisamos descobrir, porque tem o medo consciente e tem o medo inconsciente. E eu falo que o Espírito Santo ele é tão lindo que o medo consciente a gente tem como enfrentar, né? E Deus nos cura de uma forma. Mas o medo inconsciente, quem traz à tona é Deus para que a gente possa ser curado, né?
Sim, Então, a gente tem que ficar de olho. Por exemplo, começou essa pandemia e eu sentei com as meninas e eu conversei. E eu falei para elas assim, ó, se nesse tempo vocês tiverem medo de alguma coisa, compartilhe com a mãe. Porque às sim, vezes, se nós como adultos passamos por essa fase difícil, os nossos jovens, que às vezes não verbalizam, né, tá lá no celular, lá trancadinho no quarto, e as nossas crianças, eles estão vendo todo o movimento. sim, Então tem que conversar sobre isso, né? Aí começa a tem, roer unha, começa a comer demais, né? Porque sim, eles também estão vivenciando. E eu vejo que muitas crianças e muitos jovens foram negligenciados nesse tempo. sim. A gente olhou muito para a gente e esqueceu de sentar com a criança, explicar o que está acontecendo, né? Gerar Sim, fé, gerar confiança no coração delas. sim. Contar, às vezes aqui em casa eu uso histórias bíblicas, né, para encorajar a criança, igual eu conto pro Natan a história do gigante Golias e de Davi. E eu falo para ele, Davi era uma criança, mas ele era forte, ele era corajoso e ele era inteligente. E aí você não precisa ter medo, porque você também é forte, é corajoso e é inteligente. E eu percebo que ele tá pegando essa questão, porque esses dias a gente assistindo uma série, né, e o menino da série tava chorando. E a Manu perguntou por que ele tá chorando. Eu falei, porque ele tá com medo, Manu. Aí o Natan olhou pra TV e falou assim: não precisa ter medo, você é forte, corajoso e inteligente. Então, tipo assim, ele já tá criando aquela questão, né? Ó, enfrenta o medo, porque você pode enfrentar, porque você é forte, você é corajoso, você é inteligente, É, você vai e, eu, vencer. e eu vejo assim, né? Com as crianças a gente pode usar muito esse recurso, né? Das histórias, né? Sim, Filminho bíblico, né? Então tem várias, tem aquele filme que eu gosto bastante, quando eu estou falando como profissional, né? Que é aquele que fala dos sentimentos, é o divertidamente. Divertidamente, né? É um vídeo que você. É um filminho infantil que você pode, né? Quem quer trabalhar de uma outra forma pode usar para trabalhar o medo. E as Sim, histórias bíblicas, né? A vida de Pedro, né? Sadraque, Mesaque, Abidnego. Imagina que aquele povo não teve medo na hora que entrou, né? exatamente. A Bíblia fala, né, de Jesus na cruz, né? Sim, Então, assim, tem várias, e usar esse recurso para as crianças é muito válido. útil, né? Eu falo Isso. que a gente negligenciou um pouco as crianças por causa disso, né? Eu vejo que os pais hoje eles se preocupam muito com as escolas dos filhos, com o futuro dos filhos, com a faculdade dos filhos, mas se preocupa muito pouco com as emoções dos filhos, né? E é aí, né, que as coisas acontecem. E é aí que existem brechas para que, né, os nossos jovens aí tenham decisões também e tanto suicídio no meio dos Sim. jovens, né? Uma Porque coisa que eu percebi, Mara, cuidando de mulheres jovens, é que muitas vezes essas meninas de 25 anos para baixo, né, que é as bem mais jovens, que elas não sabem discernir o sentimento. Então elas me procuram falando assim: "Ah, eu acho que eu tô muito carente". Daí você vai cavando, cavando, você descobre que ela tem medo. é, A outra também, né? Ah, eu tô com raiva, eu tô com raiva de alguém. Aí você vai cavando, cavando, na verdade é um medo. Não é que ela tem raiva, ela só não sabe descrever que ela está com medo, é a mas ela raiz, né? A é raiz. do problema, né? É medo. Então aí a pessoa fica com medo, o que que ela faz? Ela fica irada, nervosa, ansiosa, daí começa a gritar com os pais, mas na verdade ela só tá com medo, né? Aí uma menina que tá namorando e o namorado, sei lá, né, não fala com ela, ela já começa a ficar, eu tô carente, eu não sei, porque eu não sei se eu procuro, se eu não procuro. Na verdade é medo de perder, né? Porque ama, porque tá apaixonado e tem medo. Então, eu vejo assim que essa nova geração, ela já não consegue discernir mais qual é o sentimento que tá vivendo naquele Verdadeiro. momento. E aí, com E as relações deles, né, muito virtual, muito isso vai se, né, porque toda essa questão virtual, né, ela tem os seus benefícios, mas também vai deixar nessa geração algumas marcas, né? uhum, Vai dar trabalho para sim. Deus curar.
Sim, sim, graças a Deus, né? Graças a Deus. Ô, Mara, então vamos terminar, que a gente já passou um pouquinho, né? Que a gente gostou do assunto. Não dá para esmiuçar o assunto, que o tema é muito amplo, mas a gente fala um pouquinho aqui do que Deus tem passado. E eu acho assim, Adriana, né? Alguém que ouviu essa live e que tem passado por esse momento, deixar o nosso contato disponível, Sim, né? Tem aí só nos procurar nas redes sociais, né? Deixar uma mensagem, porque eu vejo assim, às vezes as pessoas não sabem nem quem procurar nesse momento, né? sim, E acabam passando tudo isso muito sozinho. Então, sim, assim, para quem está nos ouvindo, eu acho que a gente nos disponibilizar, né? E dizer que nós estamos aqui, né? Para poder ajudar essas pessoas naquilo que é possível, que a gente não conseguir ajudar sozinho, a gente encaminha. Mas isso, eu pelo menos me disponho a isso, né? sim. A ajudar. Eu também. E fala para as pessoas, né, Mara, que você não é a única pessoa a sentir medo, todos nós temos medo, você não está sozinho nessa questão. E se você não sentir vergonha de procurar ajuda, né, quando tiver com medo, porque tem muita gente que tem Orgulho, vergonha, orgulho, não se prenda a esse tipo de sentimento, porque isso vai trazer mais malefício do que benefício, né? Então procure alguém da sua confiança, nós estamos aqui disponíveis. E se você, por uma acaso, está no patamar já não é mais medo, mas é pânico já, né? Que você já está sentindo aquelas crises de pânico, sudorese, taquicardia, tontura, né? falta de Desmaio, memória. falta de memória, crise de pânico. Procura ajuda médica, né? Procura um psicólogo. Se você não tem o nome, eu tenho algumas pessoas, você provavelmente também tem pessoas da sua confiança que você possa indicar. Mas converse com alguém antes, né? A gente está aqui para orar também, para abençoar a sua vida. Da mesma forma que Deus tem falado com a gente, tem nos libertado do medo, da ansiedade, do nervosismo, né? Se a gente pode pôr assim. A gente quer orar por você para que você também seja liberto, né, Mar? Sim. Então nós estamos disponíveis. E eu Né? queria que você. Procurar nesse momento, né? Quem está fora aí de igreja, né? Quem não tem uma cobertura espiritual aí, vocês que estão ouvindo, que, né? Procure uma igreja local, procure pessoas para caminhar com vocês, procurem pessoas para orar com vocês, para vocês compartilharem, porque quando a gente fala, a gente é curado, né? Sim, sim. E aí eu queria que você deixasse uma palavra aí, uma arremate, e orasse para abençoar as pessoas que nos assistiram, né? Que elas sejam abençoadas aí com essa live. Você ora abençoando eles daí. Amém. A palavra que eu deixo é o verdadeiro amor. Não sei onde está, não guardo onde eu não guardo, tenho dificuldade para guardar 1 João os endereços. 4,18, se eu não me engano. O verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Essa Isso, palavra. Então, profetizar, né? Quando você tiver medo, começa a profetizar. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Eu fazia muito isso quando as crianças eram pequenas, né? E fazia elas repetirem isso, porque nas nossas sim, palavras tem poder, né? E não ficar falando do medo, fala de outras coisas, né? Não, eu vou sim, vencer, eu vou sair disso, eu vou sair dessa crise, eu vou sair mais forte, porque também se você começa a dar muita ênfase para esse sentimento, ele vai crescer muito dentro, né? Então, sim, o verdadeiro amor lança fora, lance fora, né? Deixa Deus lançar fora todo medo. Amém? sim. Vamos orar então. Vamos. Pode ser? Pode ser Senhor, sim. nós queremos te louvar por esse momento, te agradecer, principalmente pelas pessoas que estiveram presentes nesse momento, por cada pessoa, por cada mulher, por cada homem, Pai. Deus, muito obrigado pela vida da Adriana, que se dispôs a falar, a ministrar a tua palavra, e que essa palavra, Pai, venha gerar vida no coração de quem ouviu, venha gerar a paz, a alegria, venha gerar esperança, Pai, nesses dias, Senhor Deus, e gerar principalmente, Pai, a confiança. Pai, que todos nós possamos aprender a descansar, Pai,
Deus, debaixo das tuas asas. Pai, coloque uma cerca espiritual ao redor de cada pessoa que está ouvindo essa live, de cada família, Pai. Deus, e que o nosso coração faz elas juntinho aí. Então tá bom, Mara, obrigada pela disposição, obrigada por ter decorrido do assunto. Ser uma benção. Olha, e vocês aí que estiveram nos assistindo, vocês que estiveram... De que dia você está fazendo essas lives, Adriana? Sempre na terça-feira. Às 9 horas. Às 9 horas. Então, vocês que estão aí nos ouvindo, toda terça-feira, a Adriana tem uma palavra de Deus para ministrar. Convide alguém para ouvir essa palavra, compartilhe o link. E eu também quero falar do meu canal do YouTube, Mara Duarte da Costa, Conexão com o Céu. E eu coloco uma palavra por semana também, uma palavra de Deus, uma palavra rema, para abençoar os nossos corações. Tá bom? E compartilhe, né? Curta e compartilhe. Deus abençoe você, Mara. Tá? Beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Beijo.